Olá pessoal, hoje nós teremos uma sequência de aulas sobre inversores, instalação, configuração e parametrização. Acompanhem, diferentemente das outras, hoje quem nos dará essa aula é o professor PC. Vamos lá? Olá pessoal, tudo bem? Estamos dando início a uma série de vídeos, né? E pesquisando muitos bons vídeos que nós temos no YouTube, eu notei falta de abordagem de alguns detalhes, né? Sobre acionamentos para motores elétricos. Então eu espero que nesse vídeo sucinto eu possa dar uma pequena noção, né? Rápida, um resumido do que a função do acionamento faz. Em específico, nós vamos falar do nosso inversor, ou conversor estático de frequência, que é o nome técnico, tá? O nome técnico do equipamento é conversor estático de frequência. E aí, aqui no Brasil, nós criamos um termo chamado inversor de frequência. Se inverte, já não precisa falar que é de frequência, mas é um inversor, ok? Ele se encontra na categoria de drivers. O que é um drive, né? Todo mundo fala, pega um drive. Todo equipamento ou dispositivo que controla velocidade e deslocamento de um motor elétrico, ele é genericamente chamado de drive. Então nós temos drive para partida, que é o soft start, para motor de indução. Nós temos drive para controle de velocidade, aceleração e até de torque, que é a parte do conversor estático de frequência ou inversor. Temos servodrives ou servoacionamentos para servomotor. Temos também os drives, que são os acionamentos para motor de passe. Temos também os drives para servoacionamento para motor de corrente contínua. E os drives para motor de corrente contínua, de 2 e 4 quadrantes. Tá? Esses são os mais comuns que nós encontramos no mercado. Bom, hoje nós vamos falar sobre conversor estático de frequência, ou inversor, tá certo? Nós vamos fazer um breve vídeo voltado em cima do CFW500, que é um inversor da WEG, tá certo? E vamos abordar aqui no caso instalação, parte básica de instalação, tá certo? A parte básica de configuração e de parametrização. Nós temos que falar sobre alguns aspectos de como funcionam, né, o inversor de frequência. Então, primeiramente, vamos abordar aqui a instalação. Eu deixei aqui um desenho meio rudimentar, desculpa aqui, né? Um exemplo de instalação. Então você pode utilizar um disjuntor motor, né? Você pode usar um disjuntor motor. Veja, o disjuntor motor. Que disjuntor motor que eu coloco lá? Né? Nunca inferior ao equipamento. O ideal, né, é que seja a corrente máxima desse disjuntor motor seja 1,25 vezes maior que a corrente do seu driver, tá certo? Na placa de indicação do fabricante vem qual que é a corrente nominal do equipamento. Então, pega essa corrente nominal, multiplica por 1,25, você já tem um valor máximo de segurança para o seu disjuntor motor. Vantagem do disjuntor motor: ele secciona, tá? Ou seja, você manualmente consegue interromper a alimentação do equipamento com segurança. Você consegue também ter controle, eu falo que segurança térmica, porque ele equivale ao relé térmico. Muita gente acha que um disjuntor comum, termomagnético, faz a função de um relé térmico. Não é isso. O disjuntor motor faz a função do relé térmico. Por quê? Depois no nosso sistema, vou mostrar para vocês, o nosso disjuntor motor tem ajuste de escala de corrente. Quando você tem ajuste dessa escala de corrente, você tem um ajuste térmico, tá? Esse, então, o disjuntor motor tem ajuste térmico. E a parte de controle magnético, que lá dentro do próprio disjuntor, ele tem um circuito magnético, uma bobina específica, que quando ele detecta mais de 20 vezes a corrente de pico de um sistema, ele desarma magneticamente, fazendo o papel do fusível, tá ok? O fusível, ele detecta uma corrente de pico muitas vezes maior que a original do motor. O nosso drive, nós temos aqui em duas partes, tá?
a parte que nós vamos usar remotamente e a parte configurada de IHM, que é onde o aplicador tem acesso à parametrização, à configuração e até à operação. Nesse pouco tempo que eu tenho de acionamentos de motores elétricos, cerca de 25 anos, eu apenas 2 vezes eu vi alguém aplicar, né, o controle do equipamento por aqui, pelo IHM, tá? A grande maioria das vezes você tem o IHM apenas para mostrar parâmetros ou para programar, e você faz todo o controle do equipamento, né, partida, parada, reversão, ajuste de velocidade, remotamente, seja por um conjunto de botoeiras e um potenciômetro, que é a parte simples, como de um comando comum, seja você aplicando isto a um controle de um CLP, tá? Então você tem uma automação CLP controlando toda a parte de entradas do inversor. Então o CLP tem toda uma programação voltada para essa situação. Inclusive o CLP tem saída analógica que substitui o meu potenciômetro de velocidade, tá ok? E você também pode integrar o inversor com eletrônica embarcada, né? Muita gente tem a aplicação para Arduino, tá certo? Arduino, outros sistemas embarcados. Você pode criar, tudo uma questão de você acomodar melhor a interface entre a parte remota do inversor e o seu sistema de aplicação. Bom, gente, como nós somos um ambiente controlado e os professores estão com uma distância segura, eu vou trabalhar sem máscara, tá? Me sinto seguro com isso. Estamos todos a uma distância segura, para que possa a dicção que eu vou falar aqui com vocês ser melhor, tá certo? Bom, voltando agora para a parte do inversor, né? Como que ele faz esse controle de velocidade? Bom, nós vamos controlar a velocidade do campo girante do motor. Eu sei que talvez vocês devem ter esquecido, né, sobre a aula de máquinas elétricas, o que é a aplicação de um inversor, como funciona um motor de indução, tá certo? E o inversor ele serve tanto para um motor de indução assíncrono como síncrono, tá? Então nós temos aqui o modelo assíncrono, então eu vou explicar para vocês, tá ok? Só um breve relato. Eu vou abrir aqui o meu motor, tá certo? Então eu tenho a parte que fica apoiada, né, nos rolamentos, é o meu rotor. Esse rotor, se você perceber, né, existe uma diferença de material, né? É tudo metal, concordo que é tudo metal, porém esse aqui frisado que vocês estão vendo, diferente do material predominante, é feito de alumínio. Todo o material aqui predominante, para falar a verdade, é um conjunto de chapas sobrepostas, tá ok? De ferro silício. O ferro silício meu, essa parte do predominante, é apenas catalisadora e condutora, né, do meu campo magnético. Ela tem uma permeabilidade, ela tem uma vantagem que ela tem uma alta permeabilidade magnética. Já esse material, o alumínio, vocês vão dizer, não tem nada a ver com campo magnético. Exatamente aí que eu preciso do fator de indução. Então, eu tenho, por exemplo, um campo norte entrando dentro desse material de permeabilidade magnética. Esse norte atravessa ele, sai para a parte de baixo, porque sai do norte para o sul. E então eu tenho aqui o que? Uma fechada com a parte de cima, a parte de baixo, eu tenho uma espira, tá? Para falar a verdade, aqui eu tenho várias, mas eu fiz questão de lixar e mostrar, deixar pelo menos uma em evidência. Então eu tenho uma espira aqui, tá certo? Então eu tenho uma espira nesse sentido. Quando o campo girante do estator, que eu vou mostrar o que é isso, quando o campo girante
ele se desloca, eu tenho uma variação de fluxo magnético dentro dessa bobina, dessa espira de alumínio. Então essa variação, segundo a lei de Faraday-Lenz, eu causo uma indução, uma corrente de indução, tá certo? Nessa espira, e essa espira acaba gerando um campo contrário ao que está sendo aplicado. É justamente aí que, como esse campo girante está se deslocando para um local, eu faço com que o rotor acompanhe esse campo girante, porque polos opostos se atraem, ok? Então eu tenho um campo girante e o rotor acaba acompanhando. Pelo fato de que essa amarração de movimento é magnético, então o que acontece? Veja bem, eu tenho que ter um campo adiantado movimentando para que esse rotor possa persegui-lo. Isso se dá o nome de escorregamento, tá? Essa diferença entre um movimento e o outro é o escorregamento do motor. Por isso que nunca você vai ter, sob plena carga, a velocidade do estator igual ao do rotor. Depois eu vou mostrar aqui a placa do motor, vocês vão ver. Poxa, um motor de 2, 4, 6, 8 polos, né? Aquelas velocidades que a gente calcula 3.600, 1.800, 1.200, 900 RPM. E a hora que você vai olhar para o fabricante, 1.750 RPM, 1.770 RPM. Por que não 1.800? Né? Justamente essa diferença é o escorregamento do motor. Tá, ok? Sob plena carga, você tem justamente uma velocidade menor, inferior no estator. Bom, no rotor. Então, nós temos o rotor, tá certo? E nós temos o estator. O estator, então nós temos aqui a carcaça do motor, tá certo? Toda aletada, para que nós possamos ter dissipação térmica com a movimentação da nossa hélice, né, que vai acoplada no rotor. E aqui dentro, né, então nós temos todo o conjunto de bobinas que forma o estator. Então o estator é esse campo, é esse sistema de bobinas, esse arranjo de bobinas montado aqui circularmente, tá ok? Que quando você coloca a alimentação trifásica, surge um campo magnético norte e sul, só que girante, tá certo? Eu adoraria que tivesse um efeito, né? Numa edição, o professor colocasse um preenchimentozinho azul e um vermelho girando, né? Mas é muito trabalho, tá certo? O professor Henrique já mostrou que ele está bastante ocupado para fazer isso, né? Fez um sinalzinho de não vai dar, né? Ele foi bem educado e falou que não vai dar. Então, nós temos aqui um campo girante, é esse famoso campo girante norte e sul, né? Que conforme ao deslocar 120 graus uma fase da outra, nós temos o deslocar desse campo. Então, esse campo norte e sul está girando, esse campo norte e sul girando, então vai cortando as minhas bobinas do meu rotor, e aí o meu rotor vai gerando essa corrente induzida e o contracampo que vai reagir e então criar um amarramento magnético, tá certo? Daí você tem aí o conjugado motor causado para a parte de potência elétrica, potência mecânica, potência útil, né? Então nós temos aí os diversos cálculos de rendimento do motor. Ok. Então nós temos o controle da velocidade. Essa formulinha é a velocidade do estator, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Então, gente, essa fórmula se aplica a este campo girante, não exatamente ao rotor. Muita gente imagina, né, faz menção de que a velocidade na ponta do eixo. Não, na ponta do eixo, vocês agora já sabem que ela é inferior a essa velocidade, porque você tem toda uma diferença de velocidade por transmissão, por escorregamento no motor, tá ok? Então, essa fórmula nós chamamos inclusive isso aqui de velocidade teórica ou estatórica, tá? Que é do estator. Então, você tem aqui 120 vezes a frequência que você está excitando esse grupo de bobinas, estator, sobre o número de polos, que é o seu tipo de construção de bobinas no estator, tá? Nós temos lá 2 polos, seria para cada fase um par de bobinas, que deu no norte e sul.
4 polos são 4 bobinas para uma fase criando norte e sul. Nós temos 8 polos, que no caso são 2 bobinas para 4 polos, ou 4 bobinas para 8 polos por fase, tá certo? Então cada fase você tem 4 bobinas gerando 4 polos, 4 norte e 4 sul, tá certo? Esse é o polo. Então você tem o controle da aceleração, ou seja, de parado até uma velocidade X, até uma frequência X no desenvolvimento da sua senoide. Em quanto tempo isso vai durar? A velocidade que você vai de parado até a velocidade que você requer. Quanto tempo que isso vai acontecer? Então, é um equipamento microcontrolado, microprocessado, tá certo? Permite você ter toda essa programação de deslocamento de tempo, a própria formação, né, da senoide. Veja bem, a partir, voltar aqui de novo para o nosso desenho, você está entrando com tensão alternada aqui. A partir do momento que ele entrou no equipamento, eu tenho aqui um bloco, um estágio de retificador, tá, que transforma tudo isso aqui em corrente contínua. Então morreu o que você tem aqui para trás na parte de alimentação. Se a sua alimentação é 50 Hz, 60 Hz, tá? Por equipamento virou corrente contínua, pura. O equipamento que você vai ter com a sua expertise de saber a sua aplicação, que logo nós vamos abordar, é que você vai saber que tipo de motor que você precisa da sua aplicação para você poder fazer todos os ajustes, tá? E inclusive o equipamento ele acaba gerando isso, né? De uma maneira digital para analógica, ele acaba gerando 3 fases sintetizadas, tá? Analógicas, 120 graus uma da outra. E aí isso vai ser misturado depois com uma frequência aí, 10 kHz, é o usual, para fazer o tal do PWM. Isso aí já é um outro capítulo, tá? A parte mais específica eletrônica interna do inversor. Bom, e o controle de torque, que você pode fazer o inversor trabalhar com a maneira comum, sem controlar torque, apenas no deslocamento V/F, que a gente chama, que é a maneira escalar. Conforme você vai aumentando a frequência, você tem o número de tensão frequência no barramento disponível para o motor, acaba sendo automático. Ou você pode fazer com que esse escorregamento que eu acabei de falar para vocês, entre distanciamento de estator e rotor, se minimizem, ou seja, eles fiquem o mais sincronizado possível. Quando a gente fala isso, a gente fala que está reduzindo o escorregamento no motor, ou seja, fazendo com que o rotor realmente acompanhe o estator. Então, conforme mais uniforme você tem esse acompanhamento, menor é o seu escorregamento. Você tem muito inversor que tem um recurso, né, chamado controle vetorial. E esse controle vetorial permite você controlar torque, somente pelo controle vetorial, tá certo? Bom, agora nós temos aqui 2 partes, tá, da nossa aplicação. Nós vamos falar sobre configuração e sobre parametrização. São 2 coisas diferentes, tá certo? Configurar, você vai analisar uma aplicação, tá? O seu driver está ligado onde, como, qual que é a origem do motor ou da máquina que você vai utilizar o seu driver. Então tem muita coisa envolvida nessa parte. Por exemplo, no Brasil, né, ele é um grande parque industrial de máquinas alemãs, tá? De máquinas americanas. Então, hoje até chinesa, né? Mas aqui o grande bojo nosso de maquinário europeu vem da Itália, Espanha, Alemanha. E é até interessante que eu vou abordar uma situação, um problema aqui até um pouco à parte, né? Eu vou abordar como se fosse uma aplicação de instalar um driver aqui no Brasil, né? Então aqui no Brasil, nossa alimentação, nossa rede de 60 Hz, para uma máquina alemã, cujo motor dessa máquina é 50 Hz, 380 e 50 Hz, tá certo? Então eu tenho toda uma situação de como trabalhar com isso aqui, tem, tá? Basta eu utilizar os parâmetros certos, identificar a situação do meu equipamento, a que eu vou aplicar o driver, e como que eu vou controlar o meu driver, o meu inversor, tá?
Aqui no meu caso eu vou colocar uma situação bem simples, como se fosse de um painel de comando, só que eu não preciso de contator nem de relé. Eu posso utilizar as chaves diretamente na borneira de acesso remoto do meu inversor, tá? Através da entrada digital 1, digital 2, digital 3 e 4, eu tenho como configurar a função de botão de stop, botão de partida, se eu quero para a direita ou para a esquerda fazer a reversão, tá ok? Nós vamos abordar toda essa parte aqui com vocês, tá ok? Para isso, então inicialmente, né, como eu abordei a parte de instalação, é importante que vocês saibam também dimensionar os cabos, tá certo? Existe a tabela de cabos, né? Por exemplo, o inversor para 25 amperes, você não vai utilizar um cabo de 2,5, e o 2,5 ele suporta aí, né, no máximo aí 21 amperes. Então você vai para um cabo de 4 milímetros, tá certo? Então é importante você selecionar todo o material, né? Estou pensando em disjuntor, estou pensando em cabos. É importante você saber dimensionar todo o material que vai ser utilizado, tá certo? E no meio desse dimensionamento, né, você não utiliza um fio decapado direto no equipamento, tá certo? Então eu vou fazer aqui um breve. A maior parte do nosso material já está preparado para isso, para a gente não perder tempo, tá? Mas eu gostaria só de mostrar como que nós fazemos aqui para essa situação. Eu separei 6 fios aqui, que vão ser os 3 para alimentação e os 3 para motores, tá? Nós vamos utilizar justamente a parte que vai conectada ao nosso driver, nosso inversor. Eu vou selecionar aqui, no caso eu tenho um cabo de 2,5, então eu tenho aqui terminais Hollingsworth tubular 2,5 ou de 1,5, tá? Um alicate de compressão para esse tipo de terminal, ok? Importante, né? Ainda nós não estamos na parte alimentada, mas quando nós formos lá para a parte alimentada, é importante o seguinte, tá? Quando você for trabalhar na parte alimentada, é importante você tirar qualquer adorno, tá certo? Então, tira a minha aliança aqui. Trabalhar devidamente com seus EPIs de segurança, né? Estou aqui com óculos e calçado de segurança, tá certo? Isso, sua vida é seu maior patrimônio, tá certo? Então, vamos aqui continuar. Se ele perder aquela aliança, ele vai perder a vida dele. Com certeza. PC, qual é a preparação do cabo? Como é que eu faço a escolha do anel tubular aí que você está clipando? Sim. Bom, o formato do meu, deixa eu, só um momentinho. O formato do meu conector, esses aqui não são escamoteáveis. O formato dos meus conectores, eles são típicos para um pino entrar e você, com a chave de fenda, criar uma compressão, tá ok? Então, aqui para esse tipo de aplicação, funciona bem um anel tubular. Eu vou mostrar depois que eu tenho uma outra situação que eu vou usar aterramento. Eu já deixei pronto, inclusive, para nós aqui, um fio de aterramento. Aqui, fio de aterramento, veja, eu preciso de algo que abrace. Então, eu tenho aqui um terminal olhal, ao qual o parafuso vai transpassar o terminal e vai ser parafusado, então, no meu rack do equipamento, tá ok? Então, existe terminal para cada tipo de aplicação. Aqui eu vou fazer uma torção, tá certo? Na hora da minha aplicação. Então, eu preciso de algo que, se esse parafuso afrouxar, eu não tenha soltura do meu terminal, do meu cabo, da minha conexão. Não perca a conexão. Por isso eu utilizo olhal, tá certo? É muito comum por aí você ver algumas instalações, infelizmente, que o pessoal decapa, enrola o fio em volta e aperta, né? Realmente é uma conexão irregular, tá certo? Não se faz isso. Utiliza-se sempre o terminal certo, tá? Aqui no meu caso, eu estou trabalhando com um fio de 2,5, então eu estou trabalhando com um terminal de 2,5,
certo? Para opa, sempre teste, né? Opa. Então sempre teste aqui, no caso esses dois não passou no teste. Sempre teste a rigidez, a firmeza mecânica, tá certo? Da sua crimpagem. Então, tá ótimo. Tá ótimo. Para a fiação do meu comando remoto, eu utilizo o fio de 1 milímetro. Não há necessidade de fazer cabo de 2,5. Ok? 1 milímetro, 0,75. Né? Infelizmente nós estamos com ruídos aqui, né? Mas então importante essa parte de preparação, tá certo? Não se coloca o fio direto no equipamento. É que o cabo ele é formado por vários fios, né? Se você tenta enfiar o cabo direto no borne, o que pode acontecer é que alguns fios ficam do lado de fora, e aí como os bornes são próximos um do outro, pode acontecer uma conexão elétrica indesejada, né? Por esses fiapinhos de fio que ficam pro lado de fora. Você clipando dessa forma, isso não acontece. Bom, feito isso, eu vou fazer promover a instalação da alimentação, conexão ao motor e da nossa aplicação, que eu já elenquei aqui para vocês, demonstrar aqui a nossa área. Eu tenho um potenciômetro, embora não instalar, eu vou utilizar um potenciômetro para ajuste de velocidade remoto, ok? Vou ter um potenciômetro para ajuste de velocidade remoto. Vou ter uma botoeira verde para mandar ligar, ela manda um sinal NA conforme está aqui. Eu tenho uma botoeira NF, ok? Conforme está aqui. E eu tenho uma chave seletora. No centro não aciono ninguém. Para a esquerda roda para um lado. No centro neutro, nada. E para a direita gira para o outro lado. É a minha função. Porque eu tenho, para falar a verdade, eu teria que colocar aqui a posição, desculpem o meu desenho. Como eu tenho 3 posições, a minha posição central aqui da minha chave seletora é a posição 0. Posição neutra, que eu não seleciono nenhum sentido de giro, na situação de repouso, tá ok? Então, há uma configuração para essa aplicação e depois nós entramos com os parâmetros. Que são os parâmetros? Ler dados do motor, configurar um inversor para esse motor, para proteção, velocidade, inclusive uma aplicação para uma esteira. Qual que é a velocidade máxima, mínima, rampa que nós queremos realizar, tá ok? Então, nesse exato momento, nós vamos fazer aqui a conexão. Eu já estou, né, com a minha energia chegando aqui. Vou puxar então a parte de alimentação do meu disjuntor. Então, está desligado. Veja, disjuntor motor, aquilo que eu falei para vocês, né? Ele tem este ajuste de corrente. Isso é um disjuntor motor, tá? Diferente de um disjuntor termomagnético que não tem isso. Ele tem somente a manopla de liga e desliga, né? E você tem lá, para falar a verdade, uma proteção térmica interna que não depende de ajuste. E você tem uma proteção magnética interna que aí é comum do circuito magnético de desarme, tá ok? O disjuntor motor, ele tem essa função de controle, de ajuste térmico, tá? Muita gente confunde esse tipo de disjuntor
com um disjuntor comum de alavanca.